Hoje a nossa aula vai versar sobre o que é a pesquisa e qual que é a importância dela, qual que é a razão dela para o profissional educador. A pesquisa em si, ela é um instrumento, uma possibilidade de conhecimento do mundo. E essa possibilidade de conhecimento do mundo, ela sempre surge a partir de um questionamento, de uma pergunta. Se a gente não tem nada a perguntar sobre o mundo, a gente não faz pesquisa, a gente não conhece coisas novas. Mas o que a gente mais tem é questionamentos sobre as coisas que nos rodeiam, a escola, o processo de ensino-aprendizagem, sobre a gestão escolar, sobre a forma até da arquitetura da escola, etc. Isso gera um monte de pesquisas. Essa pesquisa, que seria a pesquisa científica, ela é sempre mediada, ela sempre ocorre com um instrumento organizado, um conjunto de ações organizadas que nos permite chegar a alguma resposta e que essa resposta possa ser minimamente levada como algo concreto, uma resposta afirmativa e que tenha de fato apresentado aí a resolução dessa questão, pelo menos em alguma parte dela. Isso é um método. E dentro do método, você tem ali organizados os caminhos que você vai estabelecer para responder essa pergunta, que é esse desenvolvimento que seria pesquisa. Isso nós estamos falando de pesquisa científica. Nós não estamos falando de uma pesquisa sem critérios na internet. Nós não estamos falando assim, de uma pesquisa, eu digo assim, olha, eu quero um livro sobre determinado assunto. Eu vou numa livraria e começo a ver diferentes livros lá e encontro algum. Não é esse tipo de pesquisa, mas a pesquisa organizada, a pesquisa que tem aí um caminho metodológico estruturado para dar uma resposta em que eu possa dizer, olha, realmente indo por esse caminho, percebendo o mundo por esse lado, a gente chega aonde você chegou como resposta. Isso é a pesquisa de fato institucionalizada, a pesquisa que traz novos conhecimentos para o mundo, que traz novas formas de perceber o mundo, novas formas de ensinar as coisas do mundo e ensinar as coisas que ocorrem aqui na realidade que nos cerca. Pois bem, agora existe também um outro movimento de pesquisa que é o movimento pessoal de formação. Esse movimento pessoal de formação envolve procurar novos textos para perceber os assuntos discutidos, procurar novos filmes para dialogar com diferentes realidades, observar manifestações artísticas que vão aí circundar essas práticas que nós vimos em outros lugares. Esse tipo de pesquisa, esse tipo de ação formativa é do movimento sujeito, mas é muito importante para a ação do educador. O educador ser esse ator social que realiza diferentes práticas formativas e contínuas, sobretudo. Esse tipo de pesquisa não é caracterizado como institucional, não é a palavra pesquisa científica no termo de uma análise concreta, mas sim aquela pesquisa formativa que você vai estabelecer com você e com os outros para poder levar a própria formação adiante. E é muito importante que o professor seja um pesquisador nos dois âmbitos que eu comentei agora. O primeiro, um pesquisador dentro da concepção de ciência. Um pesquisador que tenha questões sobre a escola, questões sobre o processo educacional e, a partir dessas questões, tenha um caminho metodológico, um caminho organizado, onde que eu vou recolher os dados, de que forma eu vou olhar para esses dados, que informações esses dados vão trazer. Um exemplo, se eu escolher observar o mundo pelo materialismo histórico dialético, eu posso ter alguns tipos de respostas para o mundo, alguns tipos de caminhos que eu vou adotar dentro do materialismo vão me permitir conceber, por exemplo, as infraestruturas, as superestruturas, as lógicas de funcionamento estruturais do mundo. Agora, digamos que eu procurei observar uma pergunta pela fenomenologia,
pela construção dos próprios sujeitos, pelas variações das propostas psicológicas. Eu vou ter uma outra forma de perceber e dialogar com respostas que também são das mesmas realidades. Cada pesquisa científica, dependendo do caminho que adota para recolher e analisar os dados, vão apresentar aí diferentes respostas. Essa é a primeira perspectiva. Agora, na segunda perspectiva, de quanto formador, é muito importante que o professor mantenha essa construção formativa ao longo da vida. Isso pode ser em diferentes momentos, em diferentes construções, a partir de leituras, diálogos, congressos, seminários, filmes. A manutenção da atividade de formação, a formação contínua através dos interesses, das perguntas, da necessidade de responder questões, da necessidade de responder, olha, por que quando eu estava na escola, a escola era assim e hoje está diferente? Ou então, olha, por que eu gostava de um assunto, hoje eu não gosto? E quais são as relações que nós estabelecemos com isso? Isso faz com que o professor tenha sempre o movimento de estudo à frente da própria realidade e que possa mobilizar essa pesquisa com os estudantes. E a pesquisa também ela pode ser um instrumento de ensino, um instrumento que constrói o processo de ensino-aprendizagem. De que forma? Ao invés de ocorrer o chamado ensino bancário, né, que você deposita, escreve na lousa, ou apresenta nos slides, ou transmite via vídeo as informações, é possível estabelecer um processo em que, através de um tema, os alunos, os estudantes, construam uma pesquisa que vão dar respostas para aquilo que foi organizado pelo professor. E aí o estudante vai construindo a sua lógica, construindo o seu funcionamento de entendimento daquela realidade, sempre mediado e dialogado com o professor, e a partir daí ele constrói e tem um conhecimento adquirido sobre aquela área. É um exemplo, né? Tem outros, tem mil outros, tem diferentes perspectivas e concepções educacionais. Essa é uma delas, né? Para a gente perceber, de alguma forma, a importância que a pesquisa tem dentro da formação do professor. A importância que a pesquisa tem dentro da escola. Uma escola sem pesquisa não existe. Uma pesquisa sem orientação política não existe. Uma pesquisa que não venha dar resposta para determinadas realidades do mundo pré-selecionadas não existem. As pesquisas elas dão respostas mediante a construção social que nós estamos. E se a escola e o professor não pesquisa, tanto na perspectiva científica quanto na perspectiva de formação pessoal, ele para no tempo. Ele para dentro de um mundo que está travado nas informações que ele obteve quando da sua formação, ou então quando ele julgou que era necessário. Por isso a importância contínua do movimento da pesquisa nas escolas e para os professores, pelos professores.